Vou falar hoje sobre este tema fundamental, uma revolução da ternura e o papado de Francisco. Vamos lá! Estes temas estão bem ligados. Vou abordar apenas 5 aspectos com vocês. Farei breve introdução sobre esses termos, ternura, revolução. Em seguida, vou falar sobre a intenção do Papa Francisco. Qual será a intenção dessa chamada revolução? Em seguida, quero destacar sua abordagem. Isso implica algumas questões pastorais importantes. Vou apenas mencioná-las, mais que explicá-las. Quero falar sobre sua base bíblica como fundamento. E então haverá um epílogo. Vamos ao primeiro item. Um pouco de introdução sobre as palavras. Sabe, uma revolução da ternura. Acho que a palavra revolução não precisa de muita explicação. Costumamos falar de revolução em oposição à evolução. A evolução é lenta, gradual, mudança incremental que se transforma ao longo de anos. A revolução é uma mudança mais radical. É uma mudança de paradigma. É mais radical. Creio que podemos falar sobre isso em Francisco, como uma revolução, mais que uma evolução. Em segundo lugar, a palavra ternura. A palavra ternura pode facilmente assumir tons sentimentais. Há um elemento de sentimento nela. Mas, biblicamente, vamos ver que é um conceito mais difícil. Denota uma certa misericórdia. Algo que não se opõe a si mesma. É como que abrandando a justiça jurídica. Sabe, você tem a justiça jurídica. Aquela por olho. Esta é a lei. Mas há a misericórdia, que é algo que mitiga a lei. Chama-se ternura. Sabe, isso não é nada sentimental. É uma virtude difícil. Sim, há algo sentimental, por isso quando a gente fala de ternura, há um aspecto de calor, nunca frieza. Frieza e ternura não combinam. Então, ternura denota um certo calor, uma certa misericórdia. Agora, quanto à intenção dele, vou passar pelo mais importante. Por que quero chegar às bases bíblicas? Veja, o Papa Francisco, quando assumiu, desde o momento em que foi apresentado na sacada, e recusou-se a usar certas vestes, ele estava fazendo uma declaração de que haveria uma certa mudança. E uma mudança significativa, certo? A intenção da mudança é esta. E ele deixou isso muito claro desde então. É essa a intenção, não mudar o dogma, não mudar qualquer disciplina essencial. E às vezes, você sabe, os mais conservadores pensam que ele vai mudar dogmas. Francisco disse que não vai mudar um único dogma e nem uma única disciplina essencial. Mas sim olhar como praticamos, pastoralmente, dentro desses dogmas e dentro dessa disciplina essencial. Este foi o segundo ponto. Veja, a intenção dele não é mudar a verdade. É mudar nosso ethos. Isso é uma palavra clara. Ethos. É político. Temos isso na política da Igreja. Existe um ethos clerical. Existe um ethos eclesial. Sabe? E isso não é abstrato. Por exemplo, antes do Concílio Vaticano II, com o Papa Pio XII, os 3 Papas Pio, havia um certo ethos eclesial. Então João 23 também pretendia uma revolução, e ele mudou, tentou, ele disse que queria abrir janelas, ele não disse que queria mudar dogmas. Ele disse que queria abrir algumas janelas. Estamos petrificados. O ar está estagnado. E ele disse que íamos mudar o ethos. E o Vaticano II realmente mudou o ethos. Nos anos seguintes ao Vaticano II, aos poucos, o ethos mudou novamente. Não estou dizendo se foi para o bem ou para o mal. São julgamentos pessoais e os deixamos para o Espírito Santo. E então, após o papado de João Paulo, que foi um papado longo e nobre, sabe, ele é um dos grandes papas de todos os tempos, veio Bento XVI, e disse que era hora de uma mudança de ethos.
Mudança de ethos não significa mudança de doutrina, mudança de disciplina é essencial. E vou tentar explicar o que isso significa em termos de metáforas fundamentais para a eclesiologia. O Papa Francisco coloca isso, claramente, repetidas vezes. Ele perguntou: sabem que tipo de igreja eu quero? Ele quer que a igreja irradie mais a misericórdia de Deus e a ternura de Deus. Ele é muito claro. Ele disse: eu quero que a igreja irradie mais a ternura de Deus e especialmente ternura pelos pobres. Ele foi muito claro dizendo: eu quero uma igreja para os pobres e uma igreja dos pobres. Falarei disso mais tarde. E a segunda intenção é fazer Deus parecer melhor. Vou explicar por que digo isso. Certa vez, fui perguntado por uma jornalista. Ela disse: você sabe, a igreja, você tem estas coisas, a crise de abuso sexual que mancharam sua imagem. Eu disse: não, o que é intencionado pelo Papa Francisco não é apenas fazer a igreja parecer melhor. Não, ele está tentando fazer Deus parecer melhor. Você sabe, a igreja que encarnamos, e damos vida a ela, essa é a face de Deus para a maioria das pessoas. E às vezes não parece muito boa. Veja, Francisco diz que uma igreja que não irradia a misericórdia de Deus, não irradia a face de Deus. E isso não faz Deus parecer muito bom. Se fizermos Deus parecer legalista, se fizermos Deus parecer mesquinho, se fizermos Deus parecer pouco pródigo, não estamos fazendo um favor a Deus. Não estamos fazendo um favor à igreja. Você sabe, veja, temos um Deus de misericórdia infinita, um Deus pródigo. Pegue a parábola do semeador. Você sabe, você tem que ser um agricultor para perceber o quão radical é essa parábola. Jesus diz: um semeador saiu para semear, jogou algumas sementes na estrada, na vala, nos espinhos, no solo rochoso e em algumas terras boas. Meu pai, que era agricultor, disse que os agricultores não semeiam assim. E a razão pela qual os agricultores não semeiam assim é porque eles têm sementes limitadas e tentam apenas alcançar o solo bom. Mas Deus é infinito. É simplesmente infinito. E qualquer coisa que fale de limite, de mesquinhez ou algo assim, não é o Deus de Jesus. Sobre a prodigalidade de Deus, você a vê até mesmo olhando para a criação física, temos centenas de milhões de galáxias. Temos galáxias inteiras descartáveis. Que Deus que faz isso? É preciso ser bastante pródigo para fazê-lo. E há bilhões de anos-luz entre galáxias. Outro dia eu estava sentado ao lado de um cientista em um banquete no ano passado. Então eu perguntei a ele: você acredita em vida em outros planetas? Ele disse: como cientista, não. E continuou: não há quase chance de vida em outro planeta, pelo menos em termos de nossa teoria do Big Bang. Mas aí ele disse que, como cristão, acreditava. Perguntei-o por quê. Ele respondeu: por que Deus teria apenas um filho? A maioria dos pais tem um casal e alguns têm muitos filhos. Veja, nosso Deus é pródigo. E Francisco está vindo de uma teologia inteira da abundância de Deus. E é por isso que ele prega tanta misericórdia. Não precisa ser mesquinho com a misericórdia. Ela não acaba. Nosso teólogo sacramental em San Antônio tem ensinado teologia sacramental por 43 anos. Ele disse que há apenas 2 anos, durante uma aula, ele recebeu esta pergunta de um seminarista pela primeira vez. Ele estava ensinando sobre penitência. O seminarista perguntou: quando podemos recusar a absolvição? Quando temos que recusar a absolvição? O professor respondeu: nunca. O que se passava na mente do seminarista? Não só deste. Veja, eles têm medo. Francisco está tentando fazer a igreja parecer melhor? Não, ele está tentando fazer Deus parecer melhor. E então a igreja também parecerá melhor. Mas, mais importante, é que, por baixo disso, ele está tentando mudar nossas metáforas fundamentais. Sabe,
os psicólogos vão dizer isso. Eles dizem que, consciente ou inconscientemente, estamos sempre trabalhando com certas metáforas fundamentais. Qual é a metáfora da igreja com a qual estamos trabalhando? Francisco está tentando mudar algumas delas. E a primeira tem a ver com o mundo. Ele disse que precisamos ver o mundo não como um inimigo, mas como um filho. E ele está certo. Você sabe, alguns de nós falam sobre como o mundo é ruim, esse mundo terrível lá fora. Sabe sobre quem estão falando? Estão falando sobre nossos filhos. Estão falando sobre as pessoas que ensinamos. Bem, seus filhos não são tão ruins, pelo menos às vezes. Veja, mas seus filhos nunca são seus inimigos. Eles são seus filhos. Às vezes, eles são beligerantes. Às vezes, cometem terríveis erros. Às vezes, o desafiam, mas são seus filhos. Não são seus inimigos. E você pode ver isto especialmente com algumas das questões morais que vamos abordar, como o aborto. Ele disse que essas pessoas pró-escolha não são nossas inimigas. Essas são nossas famílias. Essas são nossas irmãs e irmãos e assim por diante. Não há eles e nós. Só há nós. Ele disse que se a sua metáfora fundamental é ver o mundo como seu inimigo, então você sabe o que vai acontecer com as outras metáforas. Você vai ficar na defensiva. Você vai começar a se proteger. Então, essa é a primeira metáfora fundamental: o mundo não é nosso inimigo. É nosso filho. Em segundo lugar, ele pergunta: você escolhe a igreja como tesouro de verdades, e como uma fortaleza a ser protegida, ou como um hospital de campanha, para o qual o mundo vem, e traz suas feridas? Sabe, qual é a sua metáfora fundamental? Para que serve a igreja? Bem, o perigo é que a igreja tem um tesouro de verdades e também é, em certo sentido, uma fortaleza a ser protegida, mas essa não é a razão pela qual existimos. Esta imagem que ele usa, eu a amo. Somos um hospital de campanha. Sabe, não estamos aqui para nos proteger ou proteger a igreja. Vou dar um exemplo. Falarei aqui em dois cardeais que respondem à mesma pergunta. Não vou dizer quem foi o primeiro, certo? Mas este cardeal nos Estados Unidos, homem maravilhoso, muito sincero, foi questionado em uma rádio nacional. A jornalista perguntou: Sua Eminência, qual é a agenda mais importante, agora que o senhor acabou de ser ordenado cardeal e está assumindo uma nova diocese? Qual é a agenda mais importante para a igreja hoje? Bem, a agenda mais importante para a igreja hoje é que precisamos nos proteger e a igreja precisa se proteger. Hoje, e de maneira muito sincera, digo que precisamos defender e proteger a fé. A fé está sob cerco hoje. Ok, eu já ouvi o cardeal Rio me responder a mesma pergunta. Alguém perguntou a Sua Eminência qual é o primeiro item de importância e agenda para a igreja hoje, e Rio me disse, como sempre foi, que devemos tentar salvar este planeta. Perceba que são duas respostas muito diferentes. Precisamos nos proteger. Precisamos tentar salvar o mundo. Não preciso dizer qual delas está mais próxima de Jesus. Jesus diz que sua carne é alimento para a vida do mundo. Perceba que ele nem mesmo disse que sua carne é alimento para a vida da igreja. Minha carne é alimento para a vida do mundo. É por isso que simbolicamente há essa bela imagem, em que Jesus nasce e é colocado em um presépio. Por que um presépio? Porque é um coxo de alimentação para animais. Ele acaba em um altar, uma mesa onde os humanos vêm comer. Jesus diz que veio para ser consumido pelo mundo. E perceba nos evangelhos, que sempre que tentam proteger Jesus, ele diz para os discípulos não tentarem protegê-lo. Imaginem os discípulos dizendo: não queremos que crianças, prostitutas, pecadores o vejam, Jesus. Nós podemos lidar com isso. Jesus não se protege, até o ponto de permitir que o crucifiquem. Francisco diz:
temos uma igreja bonita, temos um belo tesouro de verdades, e isso é importante, mas não é para isso que existimos. A igreja não é para se salvar. A igreja deve ser sobre salvar o mundo. O Papa também diz que todos nós que fazemos ministério precisamos ter muito cuidado para não tornar isso uma empreitada clerical, e essa é a sua famosa frase. Você será uma boa pessoa para a igreja se cheirar como as ovelhas. É uma de suas metáforas. Você precisa cheirar como o rebanho. Essa é a sua intenção. Quero citar um trecho de Robert Law. Robert Law foi um grande amigo de Thomas Merton, provavelmente o maior amigo vitalício de Merton. Eles foram estudantes juntos. Merton foi para o mosteiro e Law foi para a Grécia, e se tornou uma espécie de eremita pelo resto da vida, escrevendo livros, alguns deles maravilhosos. Mas Locke disse uma vez que a tarefa na vida não é apenas encontrar um caminho para andar, mas também encontrar um ritmo para caminhar nele. É uma distinção maravilhosa. Temos que encontrar um caminho, mas aí você tem que encontrar seu ritmo dentro desse caminho. Agora, Francisco diz que nossas verdades e dogmas já são traçados para nós. Não precisamos procurar um novo caminho. O de que precisamos é encontrar uma maneira de andar pastoralmente, carregando a misericórdia e a ternura de Deus enquanto andamos por esse caminho. É apenas uma maneira diferente de dizer o que eu disse no início. Ele diz: não estou tentando mudar nenhum dogma. Não estou tentando mudar nenhuma das disciplinas essenciais da Igreja. Estou dizendo que, dentro delas, temos que colocar um rosto misericordioso. Temos que encontrar uma ética diferente. Talvez precisemos encontrar um ritmo diferente do que temos encontrado ultimamente. Agora, destacando a abordagem de Francisco, vou mencionar alguns destes ritmos e algumas de suas declarações famosas sobre cada um. Em primeiro lugar, a comunhão para pessoas em situações irregulares. Desde o primeiro dia, isso foi algo importante para ele. E ele está olhando para o nosso mundo, novamente porque são nossos filhos, e ele está dizendo que hoje, o que costumava ser normal, agora é elitista. E o que costumava ser irregular, agora é quase a nova norma. Então, ele está dizendo que muitas pessoas têm um primeiro casamento desastroso. E é realmente verdade. A gente sabe que isto é bem frequente. Todos nos apaixonamos por muitas razões erradas e por pessoas erradas. Muitas pessoas, jovens, entram em um primeiro casamento desastroso, que na verdade não é vivificante. Está tirando a vida delas. Às vezes, é positivamente abusivo ou algo assim, mas não é vivificante. É mortífero. Então, eles saem do tal relacionamento e muitas vezes entram em um segundo relacionamento, que é vivificante. Agora, isso é típico do Papa Francisco. Ele diz que precisamos olhar para o nosso formato. Ele diz que a ironia é: olhe para aquela situação inicial, que foi infeliz e realmente prejudicial à vida. Você diz que isso foi um sacramento. Agora eles estão em uma situação vivificante. Você diz: mas agora você está vivendo no pecado. Ele diz que precisamos repensar isto. Não, ele não está tentando mudar as leis. Ele pergunta: para onde nos leva esse formato? E esse formato tinha seu próprio valor. Mas ele diz: precisamos repensar isso. Agora, da maneira como estávamos formatando, tudo fazia sentido. Mas isso é um certo software, você sabe? E dentro desse software, faz sentido. Nosso mundo não vive mais dentro desse software. Eu estudei teologia clássica. É maravilhosa, você sabe? Mas é um certo Microsoft. E agora, as pessoas não usam mais, e é por isso que muitas vezes as pessoas ficam chateadas com a igreja. Ou em alguns casos, onde a igreja disse: bem, isso é um mal intrínseco ou algo assim, quando foi escrito, fazia sentido dentro desse software. Seus filhos estão vivendo fora desse software. Isso é terrível. A igreja está nos julgando. Não está, mas para eles está.
Então, Francisco disse que precisamos olhar, usando uma expressão de Lau, para o sacramento. Tudo isto está no software dentro do qual concebemos essas coisas. Então, apenas para inserir um pouco de humor aqui, quando eu estava morando na Bélgica, no seminário American College, tínhamos uma mulher lá, uma mulher muito exuberante. Ela trabalhava na manutenção, fazendo limpeza e coisas assim. Era um pouco como a mulher no poço, a mulher samaritana. Ela já teve marido e provavelmente morava com alguém que não era o seu. Então, um dia, o cardeal Daniels veio ao seminário. Fizemos a fila para recebê-lo. Então, é claro, ele vai perguntando a cada um o que a pessoa faz. E trava um pequeno bate-papo. Ele chega até ela, o nome dela era Bárbara. Ele pergunta, então, o que você faz? Ela responde, bem, na verdade, trabalho na manutenção e limpeza. E ele pergunta, você é casada? Ela responde, bem, Sua Eminência, sim. Não, na verdade, Sua Eminência, estou vivendo no pecado. E ambos caem na risada. Francisco também riria. Nosso controle de natalidade. Novamente, Francisco não está mudando nada sobre o controle de natalidade. Ele está dizendo que precisamos ver se priorizamos isso em nosso ensino. É uma questão moral. Onde colocamos isso? E como chegamos a isso de maneira pastoral, e assim por diante? O mesmo com a homossexualidade. Vocês todos estão familiarizados com esse texto famoso. Quem sou eu para julgar? Vou falar mais sobre isso quando tratar do julgamento na Escritura. Por exemplo, sobre o aborto, Francisco diz devemos enfrentar a questão. Ele é pró-vida completa e integralmente. Mas o que ele está dizendo é: precisamos ouvir essas mulheres. Precisamos ouvir essas pessoas. E você sabe de uma coisa? Há alguns anos, no dia de Natal, na cidade de Nova York, as mulheres pró-escolha publicaram um anúncio de página inteira no New York Times, onde diziam: obrigada, Papa Francisco, você é o primeiro Papa que já nos ouviu. Ora, o anúncio não dizia que o Papa concordava com elas. Dizia que elas estavam agradecidas porque o Papa as ouviu. Não estamos mudando as coisas, mas precisamos de diálogo. Precisamos de abertura. Precisamos falar com essas pessoas. E então, sobre a confissão, ele tem sido muito forte. Aos padres, ele disse: a confissão é o caminho para a misericórdia. Em uma de suas cartas, ele diz aos padres: se você está ouvindo confissões, e não consegue encontrar um caminho para a misericórdia, para a pessoa que está diante de você, então pare de ouvir confissões. Também enfatizou: não diga a uma pessoa doente que ela está muito doente para ver o médico, porque é isso que muitos estão fazendo. É uma linha bastante forte. Realmente, você não deve dizer a uma pessoa doente que está muito doente para ver o médico. Se fizer, estará recusando a misericórdia. Ele continuou: sua tarefa é encontrar um caminho para a misericórdia. É para isso que você está lá. Ok. E, você sabe, vou me arriscar um pouco aqui. Eu posso muito bem ser forte nestas horas. Sabe, depende de quem era o seu teólogo moral e como você foi ensinado a lidar com essas coisas. Por exemplo, no direito canônico, o aborto é um pecado reservado. Imagine você, um padre, e está sentado no confessionário. Alguém vem até você e diz: cometi um aborto. E aí, você vai dizer à pessoa: infelizmente, eu não posso te perdoar. Você precisa ir ao bispo. Qual você acha que são as chances de a pessoa realmente ir ao bispo? Irá ela telefonar para o escritório do bispo e lhe dizer: sabe, eu cometi um aborto? De jeito nenhum. E olha o que meu teólogo moral, que era muito, muito conservador, mas muito bom, dizia: não. Ele explicaria que o direito canônico também diz que, se a pessoa está em angústia, você pode perdoá-la. Então,
No confessionário, você simplesmente perguntaria ao penitente: isso incomoda você? Claro que incomoda. É por isso que a pessoa está ali. Então você poderia perdoar esse pecado. Dizendo isto, você não está mudando nenhuma das leis. Você nem está mudando o direito canônico. Você está apenas sendo misericordioso e compassivo dentro da lei. Ok. E você está trazendo a misericórdia de Deus para lá. Então, basicamente, como eu disse, ele nos desafia a enfrentar essas situações com compaixão e ternura, em vez de rigidez jurídica e canônica. Sabe, há duas maneiras de estar em qualquer situação ou em algum lugar entre elas. Uma delas é podermos enfrentá-la com compaixão, com ternura. Papa Francisco também diz que precisamos ouvir a alma. Você não precisa concordar com o aborto, mas precisa ouvir o que essas mulheres estão dizendo. Você não precisa concordar com casamentos homossexuais, mas precisa ouvir o que essas pessoas estão falando. Ele disse que precisamos ouvir a alma. Você precisa ouvir o que essas mulheres estão dizendo. Você precisa ouvir a alma. Temos nossos dogmas e tudo mais e nós trabalhamos a partir daí. Agora, vamos a um pouco da base bíblica para isso. Vou citar alguns trechos, incluindo a crítica perene de Jesus aos escribas e fariseus. Sabe de uma coisa? Os escribas e fariseus eram as boas pessoas religiosas da época. Você sabe, sempre pensamos que os escribas e fariseus eram esses hipócritas, mas não. Hoje nós somos os escribas e fariseus. Nesta sala agora, somos os escribas e fariseus. Jesus veio da escola dos fariseus. Elas eram pessoas religiosas boas e sinceras, mas sabe o que acontecia com frequência? Eles deixavam sua religiosidade se tornar um obstáculo para a misericórdia de Deus e o fluxo da misericórdia de Deus. Num trecho do Evangelho, Jesus diz que eles impõem fardos pesados nos ombros dos homens, e nem ao menos levantam um dedo para aliviar esses fardos. Veja, somos pessoas sinceras e boas. Mas em nossa sinceridade e religiosidade, muitas vezes as colocamos entre os outros e a misericórdia de Deus. Aliás, esse é o significado profundo da purificação do templo. Sabe, a purificação do templo. Qual é a dinâmica que aconteceu? No Evangelho de João, João capítulo 2 explica. Os sinóticos também, mas João o faz de forma mais clara. É o seguinte: por que Jesus expulsa os cambistas do templo? Eles tinham uma função muito importante ali. As pessoas tinham que trocar dinheiro. Quando você vai a um país estrangeiro, quando desembarca do avião, a primeira coisa que faz é trocar dinheiro. Precisa trocar para euros ou outra moeda, para poder operar naquele país. Você precisa da moeda deles. Bem, as pessoas vinham ao templo, chegadas de vários lugares do mundo, e traziam sua moeda, mas tinham que comprar animais para sacrificar. Eles tinham que trocar seu dinheiro pela moeda judaica. O problema era esse. Quando Jesus disse que transformaram minha casa em uma casa de comércio, ele não estava falando sobre comércio comercial, sabe? Se você for à nova catedral em Los Angeles, verá que eles têm uma Starbucks na entrada. É maravilhoso. Jesus não teria problema nenhum com isso, provavelmente pararia para tomar um latte. Nem é porque estão vendendo artigos religiosos. É porque estão dizendo que você tem que passar por nós para adorar a Deus. Sua moeda não funciona, você tem que trocar dracma grego por shekel judeus ou não pode adorar a Deus. Então você tem que mudar sua moeda para outro tipo de moeda, ou não pode adorar a Deus. Por isso Jesus os remove. Ele diz que nada deve ficar entre o fiel e seu Deus. Na verdade, ele foi bem radical, acho que foi uma das gotas d'água que o fizeram ser crucificado. Jesus nos mostra também de outra maneira. Lembra do diálogo dele com a mulher samaritana? A mulher samaritana diz: eu sou samaritana, e os judeus dizem que você tem que adorar no monte em Jerusalém, os samaritanos dizem que você tem que adorar no monte Gerizim, então onde você deve adorar, onde está o verdadeiro templo? Jesus lhe diz: você não precisa ir a nenhum desses lugares, o templo está dentro do seu coração. O cristianismo é uma religião de tradução,
onde todas as línguas e todas as moedas funcionam. Precisamos ter o cuidado para não colocarmos nossa própria moeda entre os outros e Deus. Mais um trecho importante, aquela cena nas Escrituras, onde tentam trazer um paralítico para Jesus, e a multidão não o deixa passar. Os que carregavam o paralítico tiveram que fazer um buraco no telhado e abaixá-lo. Veja, a multidão estava impedindo alguém de chegar até Jesus. Em nossa religiosidade, muitas vezes, com toda sinceridade, acabamos fazendo isso. Nos tornamos os cambistas. Se Jesus voltasse hoje, ele não iria chicotear as pessoas na Starbucks da catedral, mas ele poderia chicotear muitas equipes de nossas paróquias, que estão dizendo: você tem que passar por mim, antes de chegar a Jesus. Seu filho não será batizado, a menos que passe por mim. Você não será perdoado a menos que passe por mim, e assim por diante. Jesus é um pouco duro com os escribas e fariseus, que são boas pessoas religiosas e sinceras. Interessantíssimo também vem o diálogo dele com a mulher na fronteira de Samaria com aquela mulher sirofenícia. Está no Evangelho de Marcos e no de Mateus. Um dia Jesus estava caminhando ao longo das fronteiras de Samaria quando encontrou uma mulher. Ponto final. Isso não é uma entrada para uma homilia, isso já é homilia profunda. Você sabe, no Novo Testamento, fronteiras sempre significam algo mais que geografia. Neste caso, Jesus está nas margens. Samaria era uma etnia diferente, religião diferente, língua diferente, cultura diferente. Ele está nas fronteiras de etnia, religião e cultura e gênero. Ela diz: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Pode curar minha filha? E então uma das coisas mais curiosas que Jesus vai dizer, em toda a Escritura, ele diz: não. Eu vim apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e não é justo pegar o pão das crianças e dar aos cachorrinhos da casa. Se fosse hoje, a mulher diria: ah, é? Pois vou processar você. Mas não, ela está de pé e diz: sim, Senhor Adonai. Observe que ela muda o modo de chamar, não mais Jesus filho de Davi, mas, sim, Senhor Adonai, e continua: mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa das crianças. E Jesus diz: puxa, em todo Israel eu nunca vi fé como a sua, você terá um milagre. Foi o que aconteceu. Ok, agora imagine este cenário, com o qual a maioria de vocês está familiarizado. Estamos num programa de preparo para o batismo na sua paróquia. E você é o responsável por ele. Já guiou estes fiéis por 9 meses e hoje é a vigília pascal. Você está colocando água na pia batismal, e enquanto seus alunos terminam um pequeno retiro. Todos muito animados. Aí uma mulher, que você nunca viu antes, se aproxima e pergunta se você é o responsável pelo programa. Você responde que sim, e ela diz: eu gostaria de ser batizada hoje à noite. Vamos lá, qual você acha que são as chances dela? Nenhuma. Você responderia que não é justo. Você sabe, estou lidando com as pessoas que estão neste preparo há 9 meses, e você, sem ter feito nada, quer ser batizada hoje. Volte na segunda-feira, nos procure no escritório e nós a inscreveremos. Suponha que esta pessoa diga: desculpe, vejo que me equivoquei. Pensei que você também fosse um instrumento universal de salvação para todas as pessoas. Estando ou não no programa de preparo para o batismo. Se você fosse como Jesus, diria: puxa, você vai saltar todo esse treinamento. Está mais preparada que algumas das pessoas que o fizeram. Entre na fila. Veja que isso não é tanto uma questão programática, se você deve ou não fazer isso ou aquilo. É que ali estão duas identidades. Você, sob a rubrica de Jesus, filho de Davi, é o Messias judeu, ok, e sob essa rubrica você diz que não pode ajudá-la. Mas você também é Adonai, também é o instrumento universal de salvação, e sob essa rubrica pode. O que você vê no Papa Francisco, o tempo todo, é que há sempre uma tensão inata entre Adonai e filho de Davi, na Igreja como instituição. A Igreja é o filho de Davi, somos a Igreja Católica Romana,
sob o Papa, sob o cânon, sob nossos bispos, e não podemos simplesmente ignorar estes fatos. Mas nós não somos apenas isso, também somos Adonai. A Igreja também é um instrumento universal de salvação, não só para católicos romanos, mas para todos. Essa é a intenção da Igreja, e Francisco está dizendo: temos de ter certeza de que não estamos sobrepondo demais a parte do Filho de Davi. Terceiro ponto fundamental: as declarações de Jesus sobre o julgamento, no Evangelho de João. Nele Jesus diz: eu não julgo ninguém. Deus não julga ninguém, isso é muito interessante. Francisco diz: quem sou eu para julgar? Bem, ele não foi a primeira pessoa a dizer isso. Jesus disse isso no Evangelho de João: eu não julgo ninguém. O que não significa que não haja julgamento. Há julgamento, mas Jesus diz que a verdade, a luz, o amor, a revelação, entram no mundo e nós nos julgamos. Deus não envia ninguém para o inferno. Deus não julga ninguém. Nós nos julgamos. Como Deus lança luz, verdade, revelação, amor, nós é que nos julgamos. Muitas pessoas até perguntam, o que é meio que um argumento bobo: se Deus sendo todo bom, como pode mandar as pessoas para o inferno? Bem, ele não faz isso, nós nos colocamos no inferno se formos para lá. Aliás, acho que você pode dizer isso de forma dogmática, ou seja, sem heresia: não há ninguém no inferno dizendo: se eu tivesse mais 5 minutos, faria um ato de contrição perfeito e iria para o céu. Deus leva alguém que faz um ato de contrição perfeito para o céu, sabe? O que vemos nos evangelhos é o Jesus que come indiscriminadamente com pecadores. Novamente, isso são os evangelhos, não São Paulo. A escritura é realmente complexa, mas, nos evangelhos, se imaginarmos que não temos São Paulo, apenas os evangelhos, vemos que Jesus não impõe absolutamente nenhuma condição para comer com pecadores. Ele não diz: primeiro se converta, depois eu como contigo. Ele se senta e come com eles, e muitos deles se convertem, porque ele come com eles, não o contrário, ok? Agora, Paulo começou a impor algumas restrições, dizendo: este cara está dormindo com a mãe, não deveria estar indo à comunhão. Então, com Paulo, finalmente temos condições morais, de você não dever ir à comunhão. Mas se você apenas pegar os evangelhos, verá que Jesus é esse anfitrião indiscriminado. Ele simplesmente se senta com todo mundo. Os estudiosos das Escrituras dizem que ele deu a comunhão até a Judas, na última ceia. Não disse: bem, Judas, acho que você está em pecado mortal, isso seria um sacrilégio, e assim por diante. Ele simplesmente lhe deu a comunhão. Veja que Jesus não faz distinções, ok? Então, a parábola de Jesus sobre o joio e o trigo, a parábola do julgamento, é uma parábola que nos pede para sermos muito cuidadosos, prudentes e pacientes em nossos julgamentos. Ele conta a parábola de um homem que semeou trigo em seu campo e, então, seu inimigo veio e semeou o joio, e ambos cresceram. Seus trabalhadores vieram e disseram: sabe, alguém semeou o joio em seu campo. Devemos arrancá-lo? E o fazendeiro disse que não podiam, porque em determinado estágio, trigo e joio se parecem exatamente iguais. Eles poderiam estar arrancando o trigo sem saber. Então, é preciso deixá-los crescer até a colheita e, então, poderá ver qual é o trigo e qual é o joio. Bem, ele está falando sobre paciência e julgamento. Essa pessoa está certa e aquela está errada, e Jesus diz: cuidado, espere, espere, espere pelos frutos. Veja o que vai acontecer na vida dessa pessoa. Isso pede muita paciência no julgamento. E, por fim, eu quero mostrar este texto como um exemplo da ternura de Jesus, que, aliás, o Papa Francisco já se referiu várias vezes a ele em particular. É sobre a mulher que foi pega em adultério. Está no Evangelho de João e, na verdade, em minha opinião, é uma das grandes histórias das Escrituras e também uma história que você não poderia pedir por um texto melhor. Este é o texto com muitos aspectos, mas especialmente a ternura. A misericórdia de Deus.
Um dia Jesus estava sozinho, e uma multidão trouxe uma mulher e a colocou no meio, a cercaram. Disseram a Jesus: Pegamos essa mulher em flagrante adultério, e Moisés ordena apedrejar mulheres assim até a morte. O que você diz? Jesus não disse nada. Ele estava inclinado, escrevendo com o dedo no chão. Virando-se para cima e olhando para as pessoas, ele disse: Aquele que estiver sem pecado entre vocês, atire a primeira pedra. Ele se inclinou e continuou escrevendo com o dedo. João disse que todos largaram as pedras e foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Então Jesus se voltou para a mulher e perguntou: Ninguém a condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Ele disse: Eu também não a condeno. Agora vai e não peque mais. Vamos desdobrar isso. Um dia, Jesus está sozinho, quando uma multidão traz uma mulher até ele. Os estudiosos dizem que nos evangelhos, a palavra multidão é quase sempre pejorativa, quase sempre negativa. Quando você tem a palavra multidão, pode adicionar a palavra desprovida de mente. Veja, quando você está sozinho, você é mais sério, não está preso a ideologias, não está preso ao frenesi. Multidões estão sempre presas a algum tipo de histeria. Eles trazem uma mulher, a colocam no meio. Observe que a estão envergonhando, ninguém a está defendendo. Pelo menos, quando você está contra a parede, você tem apoio. Mas eles a envergonham, formando um círculo ao redor dela. E são pessoas boas e religiosas. Dizem: Pegamos essa mulher em flagrante adultério, e Moisés ordena apedrejar mulheres assim até a morte. O que você diz? E Jesus responde com um gesto. Jesus começa a escrever com o dedo no chão. Não, vamos ver o que isto significa. Lembre-se de que no Evangelho de João, Jesus é sempre Deus. No Evangelho de João, não há humanidade em Jesus, desde a primeira linha: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Em João, no Evangelho, Jesus é Deus que anda com a carne o tempo todo, certo? Portanto, é Deus escrevendo com o dedo. Sim. Deus. E o que mais Deus escreveu com o dedo? Os 10 mandamentos. Moisés subiu a colina, e Deus escreveu os 10 mandamentos com o dedo em pedra. Moisés desceu a montanha. Mas quando ele chega de volta ao acampamento, o que acontece? Ele pega o povo no ato de cometer idolatria. Num caso, a multidão pegou esta mulher no ato de cometer adultério. No outro caso, é Moisés mesmo que pega seu povo no ato de cometer idolatria. Então, o que ele faz? Este é um grande paralelo que João quer transmitir. Moisés quebrou os 10 mandamentos. Isso é verdade. Moisés foi a primeira pessoa a quebrar os 10 mandamentos. Ele os quebrou fisicamente. Aí ele pegou as pedras e apedrejou o povo. Isso é uma metáfora poderosa. Ele apedrejou o povo em nome de Deus, com a lei de Deus. Mas estava errado. Ele teve que subir a colina novamente. E na segunda vez, diante de Deus, Deus disse: Moisés, não faça isso. Não apedreje as pessoas em meu nome. Não use minha lei para fazer violência às pessoas. Eu sou um Deus de misericórdia. E Moisés entendeu. Ele não o fez na segunda vez. Mas João quer que você entenda isso. Apenas essa ironia. Moisés foi a primeira pessoa a quebrar os 10 mandamentos. Então ele apedrejou o povo com os mandamentos, o que muitas vezes estamos fazendo. E com a adúltera, o povo entendeu, sabe? E João disse que todos largaram suas pedras, e se afastaram, um por um, começando pelos mais velhos. Vejam que Jesus ainda não tinha olhado para a mulher. Agora ele a olha. Por que ele não a olhou antes? Você sabe, há um motivo. Deus não nos olha em nossa vergonha. Quando ela estava sendo envergonhada, ele não a olhou.
Agora que ela não está mais sendo envergonhada, ele a olha. É como a narrativa do Gênesis. Quando Adão e Eva estão nus no jardim e estão se escondendo de Deus, tentando esconder sua nudez com folhas, não funcionou. Então Deus lhes dá couros e peles. Deus até nos dá o de que precisamos para cobrir nossa vergonha. Aí então Jesus a olha. Ela não está mais sendo envergonhada, e ele pergunta: ninguém a condenou? E ela respondeu: ninguém. Ele diz: vá. Agora, essa história tem um segundo contexto. Então, um dos contextos, e isso é muito importante, o tema de Moisés. Porque eles estão dizendo: Moisés nos disse para apedrejar mulheres assim até a morte. Mas o gesto de Jesus está dizendo: você precisa ter cuidado com Moisés. E Moisés foi a primeira pessoa exatamente nessa situação que errou. E ele tinha boas intenções. Ele fez essa violência e fervor em nome de Deus, mas estava errado, ok? Mas o segundo contexto remete ao texto de Susana, no Antigo Testamento. Lembre-se, ele se assemelha à história em Daniel, exceto no caso de Susana, porque ela é inocente. Susana é inocente, e dois homens estão levando como pecadora, e o profeta Daniel, inspirado pelo Espírito Santo, os pega, os separa, e você conhece a história, mostra que estão mentindo. Mas perceba como essa história termina diferente. Eles pegam os dois homens e os apedrejam até a morte, em nome de Deus. Observe que no Antigo Testamento muito termina com violência, e é uma violência feita em nome de Deus. No Novo Testamento, não termina com violência. Voltando à adúltera, o fato acaba com todos indo para casa, muito mais sóbrios e sérios do que quando chegaram, e muito mais reflexivos. Ninguém morre, certo? Mas o segundo motivo é este. João deixa claro que esta mulher é culpada, e Susana é inocente, e sabe de uma coisa? Isso para Deus não faz diferença alguma. A misericórdia de Deus, o amor de Deus, sua ternura e a salvação se estendem aos culpados e aos inocentes da mesma maneira. Veja, Deus não diz: esta mulher é inocente, então eu a salvo. Esta mulher é culpada, então eu a condeno. Aliás, esse é um ponto muito importante para a defesa da vida. Sabe, quando as pessoas dizem: bem, sou contra o aborto porque matam inocentes, mas sou a favor da pena de morte porque os que morrem são culpados. Não importa. Veja, a misericórdia e a ternura de Deus não se estendem apenas aos inocentes mas aos culpados. Quando Jesus diz: seja compassivo, seja terno como meu Pai Celestial é terno, isso significa que não importa. O sol nasce sobre os justos e os injustos. Sejam assassinos, nascituros, todos, e assim por diante. Aliás, aqui vai uma história que é em uma pequena ironia. É a história do Capitão Cook. Trata-se do antropólogo inglês. Em determinado momento, ele foi às Ilhas Polinésias. Ele ficou lá por cerca de 4 anos. Aprendeu a língua. Tornou-se amigo dos chefes. Acabou morando na casa do chefe. Um dia, ele levou o Capitão Cook para testemunhar, pela primeira vez, um sacrifício humano. Eles mataram um homem em um altar. Mataram para Deus. Cook ficou horrorizado. Mas escute o que ele disse ao chefe. Isto é terrível. Vocês são um povo primitivo. Na Inglaterra, nós enforcaríamos você por isso. É chamado sacrifício humano. Estamos matando alguém. Mas impiedosamente, em nome de Deus, seja isto chamado de sacrifício humano, seja chamado de aborto, seja chamado de pena de morte. Alguém está morrendo. E Jesus disse: não, ninguém deveria morrer. O Papa Francisco muitas vezes cita este texto da adúltera. E ele sugere que, em todas essas situações morais, pergunte-se a si mesmo: estou me colocando ao lado de Jesus nisso? Ou estou me colocando ao lado da multidão? Estou entre as pessoas que cercam a mulher? Você sabe,
Ela fez algo errado. Ela fez um aborto. Ele fez isso e aquilo e assim por diante. Ou estou com Jesus, escrevendo com meu dedo no chão, dizendo que não apedrejemos ninguém em nome de Deus. Por fim, vou concluir. Sabe, Padre Mike, acho que este é um tópico muito apropriado para você. E digo isso, sabe, não como elogio vazio. Você é padre há mais de 50 anos. E duvido que alguém já tenha vindo até você em uma situação pastoral em que você não encontrou um caminho para a misericórdia para essa pessoa. Você sabe, duvido. Em 50 anos, em todas as suas situações pastorais, você sempre estava escrevendo com seu dedo no chão. Não acredito que alguém tenha vindo até você, e você tenha dito: olha, você está muito doente para ver um médico. Eu não acho que alguém tenha vindo até você, e você não tenha encontrado para eles um caminho para a misericórdia. Que de alguma forma, você não tenha encontrado um jeito de trazer a misericórdia de Deus, e o rosto compassivo de Deus, para essa situação. E então acho que este tópico foi muito apropriado. E Mike, estou orgulhoso por ter proferido esta palestra. Trabalhei para você por 4 anos. Você me deu uns puxões de orelha algumas vezes. Mas de qualquer forma, você sabe. Espero que tenha gostado. Espero que todos nós, que somos padres, possamos dizer isso. Em cada situação pastoral, não importa quem fosse. Não importa o quão culpados eles fossem, eu sempre encontrei um caminho para a misericórdia.